Oiê, Oiê, tudo bom? tudo, Duda, boa noite. Boa noite. Alex, obrigada por participar aí da live com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz, viu, Duda? Fiquei bem lisonjeado para participar, né? Eu acho que é uma causa muito nobre, o trabalho que vocês fazem, e é uma continuação do trabalho que os monitores fazem constantemente no trabalho presencial, né? Então, agora nesse momento de isolamento, eu acho que eu fiquei bem feliz por ter sido escolhido para colaborar virtualmente. Ai, que bom. A gente fica muito feliz porque é isso, né? Acho que hoje o De Bem com Você tem esse objetivo de fazer com que as informações relacionadas à autoestima e outras informações continuem chegando, né, para todas as pacientes em tratamento oncológico e pessoas que se interessam também pela causa. Então Sim, a gente está muito exatamente. feliz. Eu tô vendo aí que o pessoal tá começando a entrar, né? A gente A vai dar um tempinho chegar. aí para todo mundo participar. Sim, Vi que sejam você todos separou um bem-vindos. monte, muito, todos muito bem-vindos. Eu vi que você separou alguns produtinhos aí para mostrar pra gente. Sim, você trouxe aqui algumas. Bom, a Duda me passou, na verdade, algumas perguntas, né? Até pedi para ela abrir uma caixa de sugestões, ela receber mensagens com dúvidas pelo WhatsApp. E aí, as dúvidas, a maior quantidade de dúvidas foi sobre como preparar a pele, que mais? Sobre como fazer coberturas e neutralização de manchas, sobrancelhas também, como a gente pode fazer, quais são as principais dicas. Então, eu separei alguns produtos baseado na maior dúvida que os seus seguidores têm aí no De Bem com Você. É isso. E aí a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas. E as pacientes ou qualquer pessoa que esteja aí na live, se quiser mandar perguntas, a gente vai acompanhar e tentar tirar todas as dúvidas possíveis durante a live, né? Sim, claro. Vai ser um prazer. Vamos lá, estou preparado. Vamos, deixa eu te perguntar, antes da gente iniciar, na semana passada a gente fez uma reunião que você comentou um pouquinho sobre o prêmio Avon que você ganhou há alguns anos atrás Sim. e a maquiagem que você fez, que, enfim, estava relacionada à beleza contra o câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa make. Sim. Então, Duda, tem 7 anos que eu ganhei esse prêmio, que é o Prêmio Avon de Maquiagem, é o Oscar da maquiagem no Brasil. E esse prêmio ele é dividido em categorias de acordo com o tipo de trabalho que os maquiadores executam. Então, tem a parte do trabalho. Ops, tem a parte do trabalho que é audiovisual, passarela, maquiagem social. Eu ganhei na categoria maquiagem social, que a maquiagem social é a maquiagem que a gente usa para eventos, né? Festas, casamentos. E o tema em si no ano era explosão de cores. E aí dentro. Peraí, deixa eu só pegar meu cachorrinho aqui que ele vai subir. Oi, tudo bom? E aí, o tema do ano que eu ganhei era a explosão de cores. E aí você podia criar um subtema. E aí eu tive a ideia de criar um trabalho que realmente fosse relevante. Independente de eu ganhar ou não, a minha ideia era fazer um trabalho que conscientizasse as pessoas e tivesse um olhar sobre alguma causa que é importante que qualquer pessoa, né, tivesse vulnerável, para a gente ter um olhar diferente. E aí, nessa época, eu tinha algumas pessoas as quais eu conhecia que tinham um problema com câncer, estavam no processo de tratamento. Eu tinha uma pessoa muito próxima, uma amiga, que tinha recebido recentemente o diagnóstico. Então, aquilo me motivou muito a fazer o trabalho. Porque as regras do trabalho, o tema era explosão de cores, e uma das regras era não evidenciar muito os cabelos, né? Porque era um trabalho de maquiagem. Falei, bom, então, visando anular o cabelo e trazer uma explosão de cores, eu acho que nada mais que pertinente falar sobre a paciente em tratamento de oncologia. Então, eu fiz 3 maquiagens, usei toucas de natação coloridas,
E aí fez 3 maquiagens. A primeira era uma touca cor-de-rosa, com a maquiagem inteira cor-de-rosa, sombra cor-de-rosa, blush, batom, que é a cor, né, da causa. Depois fiz uma maquiagem com o olho totalmente preto, esfumado, um olho bem dramático, com batom escuro, também vinho, e uma touca preta, para mostrar o processo do tratamento, né? Que é a parte quando ela recebe o diagnóstico. E aí fiz trabalhando com alto contraste de cor, então eu fiz uma boca laranja e um olho... uma boca laranja e um olho azul com uma touca azul para mostrar a alegria que é pós-tratamento. E aí eu ganhei em primeiro lugar. Fiquei muito feliz e foi um trabalho que, através dele, eu consegui passar uma mensagem muito importante, né? Porque a maquiagem, hoje a gente está falando especificamente para atender os pacientes de oncologia, mas a maquiagem é um acessório para expressão, né? O pessoal tá falando que tá com eco, né? Eu não tô ouvindo, para mim tá normal. Eu vou... Deixa eu pôr o fone. Vê se fica bom para vocês. Eu vou colocar o fone também, mas para mim tá normal aqui. Era só um pouquinho, deixa eu ver. Melhorou o som aí, pessoal, ou não? Tá com eco ainda? Você me escuta? Eu te escuto. Melhorou, então, pessoal? Manda coraçõezinhos. Manda um coraçãozinho, isso. Então, eu vi o trabalho que você fez, então assim, é um trabalho muito bonito. Então depois que terminar a live, eu vou postar uma foto, que foi a foto que você me enviou. Então eu vou postar para o pessoal conhecer esse trabalho que você realizou, tá bom? Obrigado, sim, muito obrigado. Falando um pouquinho, né, do universo da oncologia, na verdade, eu acho que uma das maiores dificuldades que as pacientes enfrentam relacionada à maquiagem é essa questão da sobrancelha, né? Eu acho que muitas perdem e elas acabam ficando meio que sem saber as opções de produto que elas podem usar, o que pode facilitar a vida dessa paciente para construir uma sobrancelha que fique o mais natural possível, né? Sim. Porque a gente vê, às vezes, enfim, o quão natural a gente consegue alcançar e os produtos que a gente usa. Sim, e a sobrancelha, ela é a moldura do nosso olhar, né? Então, se a gente faz algo muito exagerado em relação à espessura, a comprimento, à coloração, você traz um aspecto, obviamente, artificial. Então, a pessoa olha, ela identifica que aquilo não é natural. Hoje, no mercado de maquiagem, a gente tem vários tipos de produto com tecnologias diferentes, com acabamentos diferentes, e texturas que trazem essa naturalidade. Para quem tem os pelos, e o pelo começou a ficar fininho durante o processo que ele está começando a cair, você pode usar aquelas... como se fosse uma máscara de cílios para você dar volume para os pelos. Porque algumas marcas elas já trabalham na composição desse produto algumas fibras, então que se assemelham a pelos. Então, na hora que você vai fazer o preenchimento da sobrancelha, ele deposita essas fibras e traz essa sensação de sobrancelhas mais volumosas, tá? Sim. Duda, quando a paciente já perdeu os pelos, a ideia é que a gente realmente desenhe essas sobrancelhas. Mas eu acho que a gente tem que praticar isso para a gente ter um acabamento mais natural. Eu já vi algumas pessoas que elas usam aqueles moldes para sobrancelhas, né? A gente não tem, obviamente, eu vou olhar bem aqui para o espelho, para a lente, para a câmera do celular. Se vocês observarem minhas sobrancelhas, elas são completamente diferentes uma da outra, né? Porque ela é mais curta, ela é curta e arqueada, e a outra sobrancelha ela é mais comprida e reta. Mas ambas têm essa parte mais alta, certo? E aí o que é importante? Quando a gente vai usar um molde de sobrancelha, a gente acaba deixando as duas sobrancelhas iguais. E isso causa uma estranheza, né? Porque a gente não tem as duas sobrancelhas iguais. Então, partindo desse princípio, o ideal para a gente começar a fazer o desenho das sobrancelhas é a gente usar um lápis de apoio e usar as medidas naturais dos nossos olhos.
Então eu vou explicar isso para vocês como a gente faz. E lembrando, Duda, que assim, no começo a gente pode ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de dificuldade, mas como tudo na vida, né? Que a gente faz com prática, Tudo. né? Que você vai repetindo ali, vira um hábito e você acaba fazendo com facilidade. Então, o primeiro ponto é, a gente pega um lápis, inclusive esse aqui é um lápis que é um tom de sobrancelha, tá? Eu Tá. vou colocar o lápis na lateral do meu nariz, passar pelo canto interno do meu olho, e aí eu tenho o início da minha sobrancelha, tá? Ó, vou dar um risquinho aqui. Você viu que exatamente onde eu fiz o caminho é É a exatamente o medida, início da minha sobrancelha, ó. é a medida certinha. Exatamente. Essa medida a gente usa para fazer o design de sobrancelhas. Porém, por exemplo, se eu fosse fazer o design de sobrancelhas, esses pelinhos aqui, olha, já estariam fora da minha medida padrão. Eu, como sou um menino, então gosto da sobrancelha com aspecto mais natural, eu deixo esses pelinhos aqui no começo. O segundo ponto que eu vou fazer agora é a arqueadura da minha sobrancelha, que é a parte mais alta. Então eu vou pegar o lápis, passo no centro do meu lábio, na lateral aqui da abinha do meu nariz, no centro dos olhos, e aí eu faço a marquinha que eu tenho o ponto mais alto, certo? Ó, você vê que tá bem de acordo, né? Ó, Certo. subir no centro do nariz, eu tenho aqui, ó, desculpa, eu marquei errado ali, ó. Um pouquinho pra cá, centro do nariz, bolinha colorida do meu olho, que é o centro do olho, e o final da sobrancelha, lateral do nariz, final do meu olho, eu tenho o final da minha sobrancelha, certo? Certo. Aqui, se você perceber, a minha sobrancelha ela tá mais curta do que ela deveria ser, mas ok, que é o formato natural. Então, a partir daqui, Duda, a gente sabe onde começa, onde termina e qual é o ponto mais alto da sobrancelha. Isso dá para a pessoa que está fazendo a automaquiagem, seja ela homem ou mulher, ela pode entender quais são os limites dela. E em relação à espessura da sobrancelha, a gente sabe exatamente que a sobrancelha ela fica em cima do músculo ocular, né? Sim. Então é onde a gente faz o movimento. Então a gente põe o dedo aqui na parte mais alta, né, da cavidade do globo ocular. Eu sei Sim. onde é a posição da minha sobrancelha. A partir daí, Duda, eu posso usar várias técnicas para fazer essa sobrancelha. Então, a técnica mais simples que a gente pode usar é eu pegar um pincel chanfrado. Eu vou pegar um pincel maior para a gente poder visualizar bem o que é o formato de um pincel chanfrado, tá? Ó, Tá. o pincel chanfrado dá para ver aí perfeitamente? Dá, que ele Deixa é eu pegar o maior cortadinho. aqui. Ó, eu quero mostrar dois modelinhos. Ó, vamos primeiro esse daqui. Esse aqui é Tá. preto. Tá vendo que ele tem a forma diagonal? Tá. Dá pra ver Acho que todo melhor, mundo sim. dá para ver melhor. Se eu distanciar da minha mão, olha que interessante. Tá vendo que eu tenho como se fossem uns dentinhos? Ó. Sim. Acho que aqui ficou melhor, ó. Ó. Aí, ó, deu. Tá vendo que ela tem os dentinhos? Esse pincel, inclusive, é um pincel específico que eu consigo desenhar os pelinhos se eu estiver usando alguma pasta para fazer sobrancelha. Então, ó, se Olha que você... legal. Então a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então é muito importante que as pacientes conheçam os produtos e as ferramentas, porque isso vai facilitar muito na hora que elas estiverem fazendo sua automaquiagem. Então, por exemplo, esse é o pincel tradicional clássico de chanfrado, que ele serve para fazer delineador e também para a gente fazer as Uhum. sobrancelhas. E aí a indústria já trouxe um outro modelo para facilitar, que é esse daqui, ó, que tem os dentinhos. Tá vendo? Olha que legal. Olha, achei fantástico. Esse o pincel chanfrado eu não tinha visto. Eu já tinha visto a caneta delineadora, outra, Sim, enfim, outros produtos. Então eu acho sim, que isso pode facilitar e muito. E sim. relacionado à cor, tem alguma cor mais universal que a gente consiga usar, Então, independente do tom de pele da paciente ou da mulher que vai preencher a sobrancelha? sim. Antes de eu falar da cor, só para deixar, para esclarecer, então esses dois aqui são os pincéis chanfrados, um com dentinho, outro sem. E Sim, como a gente vai trabalhar? Se eu trabalhar com esse daqui, o tradicional, que ele não tem dentinho, eu só posso trabalhar com a sombra. Então, eu vou usar aqueles duos de sobrancelhas. Ó, então, sempre tem uma cor clara e uma escura. E aí eu tá. vou pegar e vou falar sobre a cor. E aí eu venho desenhando a parte mais alta do pincel, que é a parte maior, eu sempre coloco ela
começo do meu olho, ó, pro canto interno. E a partir daí, eu vou desenhando a sobrancelha, sempre no primeiro movimento ascendente, em direção à parte mais alta da sobrancelha, e depois eu desço, ó, a parte mais alta também do pincel maior, ela continua em direção ao começo, só que ela desce, que é um movimento ascendente. Certo? Deu para Sim, entender? Então, contornando certinho a sobrancelha exatamente. mesmo. Por que que é muito importante essa dica que eu dei, Duda? Porque normalmente a pessoa, quando ela vai fazer automaquiagem, isso é uma percepção que eu tenho quando eu estou dando aula para as minhas clientes. A gente fica distante do espelho, então a gente tem mania de fazer isso para a gente poder ter uma visão melhor, né? Então eu pego o pincel e faço isso aqui, ó. Quando E eu aí, faço não... esse movimento, eu faço um movimento arredondado. Então a gente fica com aquelas sobrancelhas da Edith Piaf. Sim, sim. Então, sobrancelhas arredondadas dão aquele ar de tristeza, melancolia, que é característico, inclusive, da própria Edith Piaf. Essa não é a nossa Sim. ideia. A nossa ideia é ter um olhar aberto, né? Um olhar arqueado para mostrar felicidade. Então, a gente sempre faz esse movimento. A gente vai ficar com o rosto de frente sempre para o espelho. E aí a gente vai, parte mais maior do pincel para o canto interno, eu vou preenchendo e desenhando em direção à parte mais alta, e depois eu viro o pincel no sentido para baixo, para fazer o final da minha sobrancelha. Então, movimento ascendente até a parte mais alta e movimento descendente. E aí, Duda, a gente pode usar a cor que a gente vai escolher, quando a gente fala de sombras, tá? Tá. A gente tem cores mais... Acho que se eu pôr muito perto não aparece. Ela estoura. Cores mais claras e cores mais escuras. Por que que isso é importante a gente saber? Porque a cor que a gente vai usar para desenhar a nossa sobrancelha, ela tem que ser muito próxima da cor natural do nosso cabelo. E aí, uma coisa interessante, os cabelos, geralmente, mesmo ele sendo loiro e o cabelo castanho, ele sempre tem um fundo mais acinzentado. Então, por isso que é importante a gente usar produtos específicos para a sobrancelha, porque eles são mais acinzentados, ó. Tá vendo? E aí Sim, ele não é aquele... Ele não é aquele marrom terra, né? Que a gente normalmente vê muito. Exatamente. A gente pode quebrar um dia, eventualmente, usar uma sombra marrom? Pode, mas tentar não usar uma sombra marrom muito avermelhada, porque quando a pessoa olhar e bater a luz, principalmente a luz mais clara, a luz do sol, vai revelar o fundo avermelhado, aí vai parecer que é maquiagem. Então a ideia é sempre usar os tons acinzentados. Aqui, ó, essa paleta da direita eu tenho tons mais claros, acinzentados, um médio, um claro, e aqui do lado eu tenho um primer. Então muitas marcas já têm o primer junto da embalagem, porque o primer ele vai fixar a sombra, porque senão a gente desenha a sobrancelha, acha que tá arrasando, no primeiro suor ela escorre. Ela escorre, derrete. Ela derrete, então é super importante a gente usar um primer para sobrancelhas, ou você pode usar uma sombra que ela já é específica para sobrancelhas, mas que ela tem longa duração. Então na hora de comprar, lê as características do produto sobre durabilidade, fixação. Muitas sombras para sobrancelhas hoje em dia, Duda, elas já tem duração de 10, 12 horas de fixação e muitas são à prova d'água, tá bom? Olha, que máximo! Acho que muita gente não tem essa informação, na verdade. E nem do primer. Na verdade, isso acho que é uma novidade para muita gente. Por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. Ai, que maravilha! Adorei, né? Eu achei que a dica foi fantástica, na verdade, relacionada principalmente ao pincel chanfradinho já com aquele dentinho lá para fazer o desenho da sobrancelha. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém conhece ainda. Sim, e as sombras, Duda, quando você não tem essa opção, às vezes está passando, sei lá, não tem um produto, não pode investir agora, é muito importante que você use produto, a sombra que você for usar, se for um tom marronzado, sem brilho, tá? Porque senão, às vezes a sombra que a gente usa tem algumas partículas de glitter, assim, e aí na hora que bate a luz, tá com aquela sobrancelha glitterinada, que também é uma opção, sinta-se à vontade. Eu ia falar, depende, sinta-se à vontade. Se essa for a ideia. Mas acho que é isso, quando a gente fala no dia a dia tem que ser mais opaco mesmo. Pode falar. Aqui a gente pode ver que todos os tons, ambas as paletas que eu mostrei aqui, elas têm sempre um tom mais claro e um tom mais escuro. Sim. Por que que a gente tem ele é um duo de sobrancelhas? Porque a sombra mais clara a gente sempre vai usar para desenhar o começo da sobrancelha. Então, onde seria a aplicação da cor mais clara?
começo da sobrancelha e parte mais alta no meio. Eu venho com a Tá. sombra mais clara, aí eu vou vindo até a parte alta, e depois eu pego a sombra mais escura e faço do meio pro final a sobrancelha, Olha que tá? legal. Porque a parte mais do final da sobrancelha estando mais escura, ela alonga a sobrancelha e dá essa sensação de olhar mais arqueado. Se eu colocar uma sombra muito escura no começo da minha sobrancelha, eu vou deixar esse ar da sobrancelha muito pesado. Então a gente fica com aquela Uhum. expressão mais carrancuda, assim, que não acho que não é a ideia de Sim. ninguém, tá? Então, Não. mesmo se você for usar, Alexa, só tem um tom de sombra, que seja essa escura, faz a sobrancelha inteira. Depois a gente pode usar esses pincéis descartáveis aqui e a gente penteia a sobrancelha porque ele ajuda a esfumar, tá? Olha, legal. Então a gente consegue esfumar. Então, em relação à cor, é isso. Aí, quando a gente for usar sombra, Duda, a gente usa os dois pincéis que eu mostrei para vocês. Quem não tiver o primer, uma sugestão pode usar o primer. Se tiver já sem pelo algum, pode passar o primer normal de maquiagem, porque ele vai ajudar a fixar. Então, quanto a isso, não tem Uhum. nenhum problema, não impede. E aí, se você tiver uma sombra muito clarinha, você pode molhar um pouquinho do pincel em água, retira o excesso das cerdas e, por exemplo, esse daqui que tem os dentinhos, como eu mostrei, a gente encaixa ele aqui, Duda, olha que incrível, ó. Você encaixa ele, vou fazer bem pertinho, ó. Você encaixa e aí ele vai desenhando os pelinhos da sobrancelha. Você tá vendo que, inclusive, ele tá tenteando os meus pelos, né? Ó, Uhum, sim. tá? Então é só para efeito de curiosidade aí para saber da tecnologia dos pincéis. E uma coisa muito importante que esses pincéis também ele tem várias espessuras, tá, Duda? Então, quando você for começar a desenhar a sobrancelha, você tenta achar um pincel que ele se encaixa melhor com o que você está fazendo. Perfeito? Perfeito, arrasou. Deu uma aula de sobrancelha aqui. Eu adorei. Mas as sobrancelhas não acabaram, estamos quase. A gente tem a Estamos quase tecnologia. lá. Quase lá. Ah, pode... Tem uma Vamos parte lá. muito boa agora, inclusive. A gente também tem, como eu falei para você, a tecnologia dos produtos muito a nosso favor, que pode favorecer uma cliente, né, uma paciente oncológica, uma mulher que não esteja no tratamento para fazer a própria sobrancelha, enfim. E até mesmo para ajudar nós, maquiadores profissionais. A gente tem também esse tipo de produto aqui, ó, que ele parece aquelas escovinhas, só que na verdade ele é um pincel, ó. Ele Deixa eu parece um ver. pincelzinho de delineador. Ó, Tá, tá tá, vendo? dá pra Ele é ver. uma Dá. tinta que o que que ele faz? Ó, vou fazer um risquinho aqui na minha mão. Ó, a gente consegue desenhar os pelinhos da sobrancelha. Ó, Gente, que mara. então é como se fosse um pincel de delineador, Sim. só que ele Esse precisa de um pouco mais de prática ou não? É fácil esse, também de esse trabalhar. precisa um pouco mais de prática, porque você pode desenhar os pelinhos. E como que a gente usa? A gente sempre vai desenhar, colocar o pincel na vertical e aí a gente dá uma inclinadinha, porque os nossos pelos, eles são, né, na diagonal, a gente não tem um pelo para cima reto. Então a gente põe Uhum, aqui, ó, encosta e vai fazendo os pelinhos, tá? Essa é tá. uma sugestão. Aí a gente também tem os lápis, que são os tradicionais para fazer a sobrancelha, que são as cores Deixa eu só, rapidinho, acinzentadas. Alex. Eu vi que o pessoal aqui perguntou que produto é esse. Você consegue mostrar de novo para elas? Esse daqui, ó, É ele é esse. chama Brown Liner. Ó, deixa eu ver aqui, acho que Legal. ele Brown Liner, tá? E aí a gente tem os tradicionais lápis para sobrancelha, para quem já tem mais habilidade. E aí sempre, Uhum. Duda, o mesmo movimento, ó, movimento diagonal, para a gente simular o movimento natural do pelo. A gente tem Sim. algumas lapiseiras também, que para a gente poder desenhar, que elas são bem fininhas, então ela consegue também desenhar o Uhum. pelo, então aí vai a gosto do freguês. A gente também tem as canetinhas para desenhar, ó. Tá vendo que ela Como se fosse a parece caneta delineadora. uma caneta delineadora, ó, uma canetinha Sim. piloto. Então, e ela tem o tom acinzentado. Então eu posso desenhar a sobrancelha ou também vindo preenchendo a sobrancelha, ó. Tá vendo que ela vai pigmentando? Ó. Sim. Isso, às vezes, para quem tem falha, é ótimo, né? Porque você pode só preencher Exatamente. ali Perfeito. Mas para e quem não tem e quiser desenhar também é uma possibilidade, tá, também Duda? funciona. Uhum.
para quem tem os pelos brancos, né, da sobrancelha. Eu vi que teve alguém que perguntou aqui, o produto em pó, ele é mais indicado ou dá para trabalhar com qualquer um desses produtos? Então, a gente pode trabalhar com o em pó, mas a gente sabe que o pelo branco, né, ele é despigmentado, então ele acaba mudando a textura dele, né? Parece que ele é mais impermeabilizado. Aí, o ideal é usar aquelas máscaras para sobrancelhas tradicionais, que tem um Sim. pentinho, como se fosse a máscara para o cílio, só que para a sobrancelha. Porque o que acontece? Aquele pincel em espiral, ele vai tingir o pelo dos dois lados. Então você consegue uma cobertura 100% em relação à coloração. E aí a Tá. gente tem o suprassumo, eu acho que de tecnologia. A gente também tem, da mesma forma como eu mostrei o pincel chanfrado com dentinho, a gente tem a canetinha com os dentinhos, ó. Legal. Então, eu vou mostrar aqui na minha mão. Olha o desenho que a gente consegue fazer com ela, ó. Acho que aqui não sei se vai aparecer, mas ó, eu consigo. Eu vou fazer aqui e vou mostrar. Pera aí, é mais fácil. Ó, eu consigo desenhar. Peraí que já vai sair. Ele vai focar. Cadê? Ó, eu Aí. desenho os pelinhos, tá vendo? Então, ao invés de eu ficar Sim. desenhando pelinho por pelinho, a partir do momento que eu encaixo a canetinha, eu vou fazer aqui no começo da minha, ó, que eu encaixo aqui, ele desenha o pelo, ó, pra mim. Olha como ficou o começo da minha sobrancelha. Perfeito. Ó, vou apagar essa daqui. Não, e é super natural, então assim, É não dá para super perceber mesmo. natural. Exatamente essa percepção teve é o que você é mesmo. É o que é mesmo. Ó, Dani, aí eu pego aqui, ó, tá bem falhadinho, então dá pro pessoal ver. E sempre assim, ó, caneta ponta de frente, que é o que facilita. É como é o que a cliente faria, que o paciente faria, ó. Encostei lá no comecinho, venho, ó. Ops, ali eu borrei. Mas, ó, olha como preenche a sobrancelha. Muito. Tem E se muita você diferença de um borrou lado para o alguma. outro. Exatamente, você vem dar uma penteadinha, que esse pentinho é sempre o nosso melhor amigo, porque ele tira a marcação. Mas olha de perto, olha como parece que tem pelo. Principalmente essa daqui, ó. A direita tava meio sem coordenação. Mas, ó, isso aqui não é pelo, isso aqui é o desenho da canetinha, ó. Sim, sim. Tá? E é E isso, essa... até os maquiadores, às vezes, a gente precisa, né? A gente erra, vai lá, refaz, isso é uma coisa Uhum. natural. Acho que as Olha, pessoas têm que ter paciência com isso, na verdade, né? exatamente. Tudo é um processo na vida, né? Eu acho que a gente, às vezes, Duda, a gente se preocupa muito isso tudo, tá? Não é só no processo da maquiagem. Eu dou aula de maquiagem também, eu falo isso muito para os meus alunos. Qualquer coisa que a gente for fazer na vida, a gente precisa se preocupar com o processo, né? Quando, na maioria das vezes, as pessoas se preocupam só com o resultado final. Ela olha e fala, ai, quero desenhar a sobrancelha. Aí vai lá, faz rapidinho. Não. O processo, se você se preocupar com o processo, o resultado é uma consequência. Né? Então, se É. você se preocupar em usar as ferramentas certas, em medir a sobrancelha, e você fizer o processo certinho, o resultado final vai ser perfeito, né? Porque o resultado Ah, é é uma isso mesmo. consequência do processo. E Arrasou. para sobrancelhas, eu acho que é isso, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar aí que a Duda lê pra gente. E Isso. vamos para a próxima. É, muitas pacientes acabam, enfim, por conta do tratamento, elas sofrem com o desenvolvimento aí das manchinhas da quimioterapia, né? Que elas chamam, que não é, na verdade, só uma questão de quem passa pelo tratamento, que é o famoso melasma, que são as Sim. manchinhas que surgem principalmente na região do rosto. Uhum. Tem algo que pode ser feito para a gente tentar deixar a pele mais uniforme possível no tom da paciente, né? No tom de pele da Sim. paciente? Sim, temos sim. Duda, aqui a gente vai entrar numa parte. A gente vai falar do círculo cromático agora, mas a gente não vai entrar numa parte muito profunda. Eu vou usar o círculo cromático para falar de neutralização de manchas, tá bom? Então, Legal, vamos legal. lá. A melanina, ela é composta, né, pelas moléculas lá os melanócitos lá que compõem a melanina. Então, eles têm pigmentos avermelhados, azulados e amarelados, e eles misturados vão chegar no tom marrom, que é o tom da nossa pele. Adicionado branco, a gente tem as cores mais claras. Então, as bases, elas são criadas a partir desse princípio, tá? Misturando as Sim. três cores primárias, a gente tem o marrom, que é a cor da nossa melanina. E aí, o melasma, ele é uma hiperpigmentação, né?
dos melanócitos, então ele hiperpigmenta a pele. A gente tem algumas regiões Sim. mais escuras que são testa, a região frontal, geralmente buço também, né? E é mais predominante nas mulheres, mas eu já vi muitos homens também que têm por questões de medicação, taxas hormonais que, que se desequilibram, enfim. E aí a gente traz o círculo cromático, a gente vai voltar lá na pré-escola agora. Adoro! Isso que eu vou mostrar aqui para vocês, parece que é complicado, mas é muito simples. A gente tem o círculo cromático, ele é dividido em cores frias. Eu vou deixar ele 100% aqui na tela, ó. Ops, aqui ó, cores frias, que é verde, azul, roxo, e cores quentes, amarelo, vermelho e laranja. Então, para que serve o círculo cromático? Para a gente entender que cores frias e cores quentes, se essas cores elas se sobrepõem, elas se neutralizam entre si, tá? Sim. Então, por exemplo, qualquer hematoma que você tiver, você fala, opa, vou lá recorrer ao círculo cromático. Qual é a cor da minha pigmentação indesejada? Vamos supor que ela é uma pigmentação avermelhada, que é uma acne, por exemplo. Qual é a cor no círculo cromático oposta ao vermelho? O verde. Então, logo, se eu usar um pigmento verde sobrepondo o vermelho, eu vou ter uma neutralização. Então, aí a gente entra, por exemplo, nas olheiras. Geralmente as olheiras, elas são tons mais frios, tá? Então, por isso que a maioria dos corretivos que nós usamos são os amarelados, os alaranjados, até uns corretivos, mesmo que seja a cor da sua pele, eles têm uma leve pigmentação avermelhada para o quente, certo? Porque as cores quentes sobrepostas às cores frias, elas vão se neutralizar. Neutralizar. Exatamente. Então, a partir daí, a gente consegue entender. Qualquer hematoma que eu tiver, por exemplo, bati minha perna e aí tô com um hematoma roxeado. Qual a cor que eu vou usar? Amarelado. Amarelado. Porque daí eu consigo Adorei. neutralizar. Tá? Então, assim, é bem para a escola, mas eu acho que é o mais didático possível que eu consigo explicar aqui para vocês lembrarem depois. Eu acho que ficou bem explicativo, na verdade. Não tem nem como esquecer. Essa é a ideia. Bom, e aí falando especificamente do melasma, logo de cara, eu posso até falar, determinar outras... entrar um pouco mais a fundo, mas ele vai acabar fazendo uma confusão mental aí, porque colorimetria é um assunto bem profundo. Então aqui, quando a gente tem o melasma, deixa eu ver se eu consigo, se aparece aí, Duda, vamos fazer um teste aqui. Sim, dá para ver o verde, o amarelo. O amarelo. E aqui, ó. Aqui, ó, o rosa. É rosa esse ou é roxo? O lilás, tá. É um lilás. Então, todo melasma eu vou conseguir fazer a cobertura com lilás. Essa paletinha aqui, acho que é o ponto ideal, né? Deixa eu pôr aqui o dedo para ele fixar. Ó. Ops. O lilás é a cor que realmente vai cobrir o melasma, tá? Se você olhar, ele é até mais clarinho. Por que o lilás, ele não existe o roxo e existe o lilás. O lilás, ele é o roxo com adição de branco. Então, o branco da composição do lilás é o que vai clarear o melasma, tá? Como que eu faço a aplicação? Eu sempre posso tirar, eu pego da minha espátula, com a minha espátula, retiro um pouquinho. É uma pena que acho que não dá pra vocês verem a cor, porque ele estoura, ele é bem clarinho. Ele tá estourando. Eu pego o produto, e aí com a ponta do dedo, eu venho... Deixa eu pegar aqui. Eu venho com a ponta do dedo, eu não tenho nenhuma mancha amarronzada escura, mas eu posso vir aqui, ó, e eu dou batidinhas, ó. Vou dando batidinhas e ao redor do meu melasma, eu vou dando batidinhas mais leve. Eu não posso ultrapassar, Duda, a região que se encontra o melasma. Por quê? Sim. Senão vai ficar esbranquiçado, porque o lilás ele tem pigmento branco, como eu falei. E é esse pigmento branco que vai ajudar a clarear essa mancha do melasma. Então eu vou com batidinhas depositando exatamente em cima da minha mancha, que é o melasma. E aí depois eu venho com a base no tom da minha pele e aí vou dando batidinhas para cobrir. Eu não vou poder arrastar.
Porque se eu Uhum. quero esconder, o que eu preciso fazer? Eu preciso depositar. E aí, quando a gente vai fazer a cobertura daí com a base no tom da nossa pele, aí eu preciso fazer o quê? Eu posso usar até uma esponjinha. Então, que daí seria o ideal. Eu venho depositando a base em cima daquele corretivo. O que vai acontecer aí, Duda, quando a gente usa o corretivo para neutralizar? É exatamente isso. Ele neutraliza a mancha escura, fazendo com que essa mancha escura que tem essa hiperpigmentação, ela diminua a intensidade, se aproximando do tom da minha pele e do restante do rosto. E aí eu venho com a base, que é a cor da minha pele, e uniformizo essa cobertura. Se a gente for falar de neutralização, eu vou usar o corretivo colorido. Mas a gente já sabe que existem inúmeras bases hoje no mercado, que são as bases de alta cobertura. Cobertura. Então, quando você for comprar um produto para fazer cobrir essa imperfeição, que no caso do melasma, que você não esteja gostando, o ideal, Duda, é que você escolha bem o produto que você vai usar. Então vai na loja, faz o teste lá com o... agora a gente vai demorar um tempinho para poder usar os testers, né? Mas eu Sim, acredito que as sim. marcas já estão desenvolvendo aí alternativas para o consumidor poder ter a experiência de provar o produto. Mas, de um modo geral, o ideal é que você teste primeiro e veja a cobertura legal. Essa cobertura que deu, fiquei satisfeito. Ah, não gostei, eu acho que a mancha ainda está evidente. Aí você pode partir para uma base de alta cobertura. A gente tem bases aí hoje em dia que fazem uniformização da pele até para quem tem vitiligo. Então tem produtos bem Sim. potentes assim no mercado que favorecem e aceleram esse processo. O que mais? É isso. Eu acho que a base é um dos pontos principais da maquiagem, né? Eu acho que uma maquiagem sem base falta alguma coisa, sempre vai faltar. A gente escuta muita gente falando, eu uso, né? Eu uso batom, eu uso máscara de cílios, mas a gente esquece que o nome base, né, já diz que é uma das partes principais que a gente precisa usar na maquiagem. Então, eu acho que a gente precisa conhecer o produto que a gente vai usar. Sim, sim. A base, quando você fala em base, foi até ótimo você falar e citar dessa forma base, porque o que a base faz, gente? Ela tem, eu trouxe aqui vários tipos de base também para a gente entender sobre texturas de base, que cada textura ela é para uma finalidade diferente, né? Então tem um objetivo. Quando a gente fala da base, a base ela uniformiza o tom da nossa pele. É a primeira coisa. Então por isso que a base ela é colorida, para uniformizar o tom da nossa pele e deixar a gente com aspecto de pele mais saudável e uniforme. Aí depois da cor da base, a gente tem a cobertura da base, que é a textura dela. Então a gente pode ter uma base super líquida para uma cobertura leve. A gente tem uma base líquida com alta concentração de pigmento, porque ela não dá textura na pele, porque ela é líquida, mas ela consegue cobrir manchas e deixar essa pele mais bonita. A gente tem as bases com acabamento mate, para quem tem pele muito oleosa. A gente tem as bases de alta cobertura para cobrir manchas. Sim. E a gente tem aquelas bases hoje em dia que são bases dermocosméticos, né? Que junto da formulação dela também traz outros benefícios além do que corrigir somente a tonalidade da nossa pele. Então você tem inclusive bases hoje no mercado, Duda, que tem até vitamina C, que é para verdade. você usar Eu já a base, vi. ela já clareia. É muito bom, né? Eu acho que isso é importante, porque assim, às vezes as pessoas acham que a maquiagem é uma coisa que faz mal. E na verdade, a maquiagem ela não faz mal. Você pode usar a maquiagem, tem muitos produtos hoje que contribuem de outras formas, né, para a saúde. E eu acho que aí a gente entra até numa questão que eu ia perguntar agora, que é o skincare, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a pele antes e depois da maquiagem, ou até se eu não uso nenhum tipo de maquiagem. Na verdade, o skincare, ele tem que ser um hábito diário de qualquer pessoa. Essa que é a grande verdade. Porém, ele não é muito praticado. E aí eu queria saber, o que você tem para falar sobre essa questão do skincare? Como que a gente pode cuidar da nossa pele no dia a dia? Bom, Duda, aí é um assunto que eu amo falar porque eu sou apaixonada por skincare. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive na minha adolescência, eu sofri muito com a acne, né? Então, desde a minha adolescência,
eu sempre tive um olhar diferente para minha pele. Eu comecei a entender, né, depois que eu comecei a frequentar o dermatologista, que cuidar da saúde da pele, ela reflete em várias outras áreas da nossa vida e está muito diretamente ligado com a nossa autoestima, né? Porque quando a gente olha Uhum. para, né, para o espelho e você vê essa pele com manchas, com acne, ou com uma textura que não tá legal, muito ressecada, muito oleosa, a gente traz um desconforto e afeta diretamente ali uma parte da sua autoestima. Então, o que eu tenho para dizer é que a palavra de ordem é faça um skincare. E o skincare também é algo que ele entra na nossa rotina. Assim como a gente escova os dentes, a gente toma nosso banho todos os dias, o skincare ele acaba fazendo parte da nossa vida. O primeiro ponto do skincare, antes da maquiagem, e tudo isso que eu vou falar agora pré-maquiagem, a gente pode fazer sempre sem usar a base. Tá? E aí a base ela é a cerejinha do bolo ali, que inclusive se você tiver um skincare muito bem feito, você vai usar até uma pequena quantidade de base, porque a textura da sua pele, a luminosidade, o vício, eles vão estar tão evidentes, vão estar tão bonitos que você fala, eu não quero, vou querer esconder isso aqui. Então a primeira coisa é a gente sempre higienizar o nosso rosto com um sabonete específico para o nosso tipo de pele. Né? Então, se é uma pele Legal. mais seca, a gente vai usar um sabonete mais hidratante. As pacientes de oncologia têm, né, tende a mudar a textura da pele e deixar a pele um pouquinho mais seca. Então, procurem usar sabonetes líquidos e hidratantes, porque ele ajuda nessa flexibilidade da pele. E quando a gente lava o rosto, a gente está tirando as impurezas, né? Mas se a gente usar um sabonete normal de tomar banho, aqueles em barra, a gente pode tirar a camada protetora da nossa pele. Então, por isso que muitas vezes a gente vai lá tomar banho com o próprio sabonete que a gente passa no rosto, a gente lava o rosto por uma questão de praticidade. E aí o que acontece, Duda? A gente sai do banho aquela pele repuxando, aquela pele seca. Acho que todo mundo que Na está aqui já verdade, deve ter passado por na verdade, isso, você né? está agredindo a pele praticamente, né? Você não está ajudando, não Exatamente. está limpando. Não tá limpando, porque você tirou ali o exército de defesa, né? Que são aqueles micro-organismos que a gente tem, micro-organismos na nossa pele aqui, que auxiliam, né, na defesa. Então, o ideal, por isso que é usar. Eu, particularmente, gosto dos sabonetes na versão líquida, e é só ver qual é o tipo Uhum. de pele. Um outro exemplo também, para pele seca, a gente usa as versões hidratantes, que são mais densas, têm uma aparência mais leitosa, e para peles oleosas, a gente tende a usar a textura em gel, porque a textura em gel também ajuda no controle da oleosidade ao longo do dia. Limpei a pele, eu vou usar um tônico para devolver o equilíbrio da minha pele, que é o pH. Tá? A gente tem tônicos no mercado hoje que são tônicos adstringentes, que o tônico adstringente ele é específico para peles oleosas para combater, né, para combater e controlar a oleosidade ao longo do dia. Por que é muito importante a gente usar o tônico? Porque lavei a pele do meu rosto, deu aquele efeito de repuxado, falei, nossa, tô com a pele limpíssima. Daqui 2, 3 horas, a pele entendeu que ela foi agredida, ela faz o efeito rebote. Então, ela produz muito mais óleo do que ela produziria normalmente. E aí você vai estar com a base no rosto já depois de 2 horas e vai falar, nossa, não gosto mais dessa base porque ela deixa a minha pele super oleosa. E aí você está usando uma base mate. Se você está usando uma base mate, sua pele está oleosa, tem alguma coisa aí que não está se relacionando muito bem. Exatamente. É o efeito rebote que você fez errado lá no skincare. Então, por isso que é muito importante Olha. lavar o rosto com sabonete ideal para o seu tipo de pele e aí tonificar a nossa pele, tá? Para devolver aquela flexibilidade, tirar aquela sensação de repuxamento. Depois disso, eu passo para o hidratante. Então, eu hidrato minha pele e da mesma regrinha do hidratante, que eu usei para o sabonete, eu vou usar para o hidratante também. Usar o hidratante de acordo com o nosso tipo de pele. Hoje já não é mais um mito, porque as pessoas falam que quem tem pele oleosa não deve usar o hidratante. A gente falava, isso é um mito, né? Mas isso tem se falado Sim. muito e a gente tem visto, já disseminou essa informação. Quem tem pele oleosa precisa sim usar o hidratante, aí a textura é em gel também, porque o hidratante, o que acontece? Se eu não usar o hidratante que é minha pele oleosa, eu tenho medo que vai ficar com mais aspecto de oleoso, o que acontece? Excesso de oleosidade é porque o meu manto hidrolipídico ele está desregulado, então eu estou produzindo muito óleo e eu tenho pouca água. Né? Ou por falta de hidratação na ingestão da água, ou porque a Sim. minha pele, a camada da minha pele está desidratada. Então, quando eu tenho a pele muito oleosa, você pode ter certeza que você está desidratado. Então, quando eu hidrato a minha pele, eu equilibro a produção de oleosidade, porque eu tenho um equilíbrio entre óleo e água. Então, eu mantenho a minha pele com uma textura ok durante o dia inteiro.
Olha que máximo, acho que muita gente nem imagina isso e muita É. gente ainda assimila a pele oleosa com, sei lá, o fato de não precisar hidratar mesmo, né? Ah, Uhum. a minha pele é oleosa, se eu hidratar ela vai ficar mais oleosa. Então é isso Não, que e a gente pelo precisa contrário. mudar, né? Porque é uma falta de hidratação, né? Sim, Então precisa sim equilibrar. Isso é muito legal. perfeito. Tanto que se a gente for ver em relação à textura, quem tem a pele oleosa pode usar aqueles hidratantes que são bem aquosos, eles são bem aguados, porque tem hidratantes que eles têm até 80% de água na composição. Então você tira ele do pote, na hora que você passa assim nas costas da mão, ele desmancha. Essa é a ideia, Olha. justamente para levar a maior quantidade de água. Porque a água da nossa pele ela evapora também, Duda. Então Sim. a gente não se desidrata só quando a gente pela urina, né? A gente se hidrata pelo suor e a água também evapora da nossa pele. E aí, depois da hidratação, eu posso usar o meu sérum de tratamento, que daí pode ser um sérum um firmador, pode ser uma vitamina C. Se o seu hidratante ele for muito denso, ele for mais grossinho, aí o ideal é que você use o sérum primeiro e depois você use o hidratante. Se for um hidratante, como eu acabei de citar, mais fininho, usa o hidratante e depois você usa o sérum. Aí depois da hidratação e sérum, filtro solar e aí depois a maquiagem. É um processo, Duda, Tá. que É um parece ser longo, processo. mas com o dia a dia você faz super rápido. E aí uma dica que eu dou para Sim. vocês, existem muitos produtos no mercado hoje que eles são multifuncionais. O que são produtos multifuncionais? Eles já têm vários benefícios em um único produto. Então ele é hidratante, por exemplo, eu tenho um hidratante com filtro solar, eu tenho um filtro solar que é hidratante, eu posso ter um primer que ele já tem filtro solar e ácido hialurônico, por exemplo, que já ajuda a hidratar minha pele também. Então, na hora de fazer a escolha do produto, veja qual é a maior quantidade de benefícios que esse produto pode trazer para você não ter essa preguiça de fazer esse empilhamento cosmético aí. Eu, particularmente, adoro Com passar creme, certeza. então eu não me Ah, eu incomodo. também, passar horas se cuidando, eu acho que isso é o máximo, na verdade. Para Eu mim é vi uma que terapia. eu vi que a Jane perguntou, a Jane é uma Uhum. paciente que já participou das nossas oficinas, e ela perguntou se ela pode substituir o tônico pela água micelar, só que são produtos completamente diferentes. Diferentes, mas foi ótima pergunta. Gente, eu tô falando aqui, eu não tô lendo, porque eu tô concentrada nas respostas, mas eu tô vendo aqui que vocês estão tão carinhosos. Muito obrigado, viu? É verdade, eles são mesmo. Um prazer estar aqui com todas vocês. Vamos lá. A água micelar, o que é a água micelar que todo mundo tem falado aí? Existem dois. Vamos começar para a gente entender qual é o conceito da água micelar, porque existem dois tipos, tá? A água micelar são a água micelar ela é composta por micelas, tá? Que são moléculas que elas funcionam como ímã quando elas entram em contato com a nossa pele. Então, quando a água micelar ela entra em contato com a nossa pele, ela vai lá no fundo do nosso poro, já que ela é um ímã, ela vai o quê? Magnetizar e atrair para ela tudo aquilo que é impureza que está dentro do poro. Então, pode ser excesso de oleosidade, resquícios de poluição e restos de maquiagem. Então, ela vai fazer essa limpeza profunda do nosso poro. Essa água micelar que eu tô falando, ela pode ser usada como tônico, é aquela que é só uma aguinha, tá? Sim. Então, por exemplo, eu posso chegar em casa e lavo meu rosto e aí depois de higienizar meu rosto com sabonete, eu umedeço o algodão com água micelar e continuo o processo de limpeza da minha pele. Quando a gente faz isso, a gente já vê que ela entra com uma limpezinha ali. Você vê que, além de lavar, ele sai mais sujinho o algodão. E aí eu tenho uma outra versão, que é a água micelar, que ela é bifásica. Ela tem essa mesma função, mas ela ainda é mais potente para tirar produtos à prova d'água. Tá? Então, quando você olha, ela está escrito água micelar, você olha, ela é bifásica, porque ela tem um pouquinho de óleo. Então, ela é mais potente, ela é mais Hum, ágil para tirar os produtos à prova d'água. Mas as águas micelares, normalmente, elas já tiram o produto à prova d'água também, tá? Mas existem esses tá. dois tipos no mercado. Eu acho que a gente pode falar. A gente tem quantos minutos? 11 minutos, é isso? Acho que sim, já Meu são nove h Deus do 20 céu! Passou Isso! rapidíssimo. Super! Bom, eu vou mostrar aqui um pouquinho das bases para a gente entender quais são as diferentes texturas de base para quais diferentes tipos de pele. Então, eu tenho. Aqui eu estou colocando numa lâmina, Duda, e aí as pessoas vão ter que olhar bem rapidinho, porque uma delas ela é bem líquida e ela Tá. acaba escorrendo um pouquinho rápido. Mas aí eu vou conseguir tentar mostrar mais rápido possível, tá? Para vocês.
E aí aqui eu tenho uma textura. Eu vou mostrar os diferentes tipos para a gente poder entender. Ó, então aqui é que a luz acho que não vai ajudar muito. Eu tenho essa que está escorrendo é a base com a versão é a líquida. Tá. Aqui a gente não vai conseguir ver. Aqui eu tenho uma textura. Tá vendo que Assim, ela é mais assim dá uma. pra ver. Dá para ver? Uma massinha. Dá. Ela é uma textura, é um produto em bastão. Então ela é essa base aqui. Cadê? Ó. Essa base que ela é em bastão, ela tem maior poder de cobertura, tá? Então, quando eu falo de manchas, eu posso usar uma base em bastão porque ela vai me trazer cobertura. Essas outras aqui, elas são líquidas. É que essa daqui, ela é mate. Tá vendo que ela tá demorando para escorrer? Uhum. Porque ela é uma base com Sim. acabamento mate. Então, ela tem mais pigmento em pó na composição dela. Então, por isso que ela é mais sequinha. Ela ajuda também na cobertura de manchas e para quem tem peles oleosas. Só que para quem tem pele madura ou pele muito seca, o ideal é não usar essa base. Aí a sugestão Tá. é usar esses dois tipos de base aqui, que são as bases líquidas. Essa que está escorrendo mais, ela é uma base em conta-gotas, ó. Então, elas são aquelas versões que vêm conta-gotas, tá vendo? Essas bases, Sim. que a versão é em conta-gotas, elas são bases que elas tingem a pele. E hoje a tecnologia delas permite que a gente dê um aspecto natural para a pele. Então eu posso usar tanto para quem tem uma pele muito lisa, quanto para quem tem uma pele madura, porque ela é líquida, então ela não vinca e ajuda a corrigir todas as imperfeições da pele. E essa daqui, a mate e a em bastão, elas têm que tomar cuidado para a pele madura, né? Que tem algumas ruguinhas, porque senão ela evidencia, Sim. tá? E essa Linha de daqui, expressão. exatamente, essa última aqui que não dá para perceber, ela brilha mais, porque ela é uma base luminosa. Então ela é uma base com acabamento glow, que é ideal para quem tem aquela pele mais ressecada. Então, essa base com acabamento glow, ela dá esse viço de brilho para a pele. Que a paciente no tratamento oncológico, ela tende a ter a pele um pouquinho mais ressecada. Então, além do Sim. skincare, ela pode focar na hora da escolha da base, uma base com acabamento hidratante e uma base com efeito luminoso para trazer essa radiância para a pele. E aí, quais são os acessórios que a gente usa para a gente dar cobertura para essas bases, tá? A gente tem os pincéis tradicionais para fazer aplicar base. Então, esse aqui é o famoso língua de gato, que a gente desliza ele sobre a pele Espalha. para aplicar o produto. A gente pode usar primer, hidratante, a própria base com ele. Eu tenho esse daqui, ó, que é o Duo Fiber, que eles são dois tipos de fibra e ele é mais molinho, ó, tá vendo? Parece um aspiradorzinho. Eu posso usar com a base líquida ele, porque ele funciona como se fosse um espanadorzinho na minha pele. Então, quando eu quero só fazer uma leve cobertura na minha pele, eu venho usando esse pincel Duo Fiber, porque ele ajuda a espalhar e dá um aspecto mais natural para a pele. Ele também pode ser usado com a base de alta cobertura? Pode, quando eu faço aquela a base de alta cobertura. Eu vi que ficou muito pesada, eu falo, putz, tá muito pesada agora. Eu posso usar uma aguinha termal, uma bruma fixante, aí eu venho com esse pincel, que é mais molinho, fazendo movimentos circulares, porque daí ele vai polir a minha pele e vai tirar aquele aspecto de pele pesada. E para quem tem muita mancha, eu particularmente gosto das esponjinhas, ó. Então a gente tem dois formatos. Essa daqui é a mais tradicional, que é a coxinha. Para que ela serve? A base dela, Duda, eu vou pegar sempre o produto, pode ser das costas da minha mão, umedeço Tá. ela para ela não absorver muita base, então umedeço, tiro todo o excesso de água e aí eu venho, ó, dando batidinhas, porque eu estou depositando a base sobre a minha pele, então eu tenho maior poder de cobertura, tá? Na minha pele. Quando Sim. eu falo de olheiras, eu posso vir, ó, por isso que essa tem a parte fininha da coxinha, né? Que eu sempre falo parece uma coxinha, tá vendo que elas são finas? Sim. Essa parte mais cônica eu venho para cobrir a minha olheira, ó. Então Olha essa aí, que legal. ela vem aqui, cobre a olheira certinho, ó, dá para fazer o nariz. Essa outra aqui, ela não é tão fininha, mas ela dá o mesmo acabamento, ó. Então é só para, na verdade, diferenciar. Para quem tem a olheira muito pesada, assim, ou também quem tem uma olheira leve, a gente tem a Baby, ó, que bonitinha. Muito. Essas são muito fofas. Tem a mamãe e a filhinha. Essa daqui eu gosto de usar porque ela cobre mesmo a olheira, porque a gente consegue realmente depositar bem o produto, ó,
para fazer uma cobertura 100%. Ai, adorei. A gente vai ter que finalizar a live, Alex. Eu sei que eu tinha mais perguntas. 6 As minutinhos, meninas né? estão aqui. Faltam. O pessoal tá aqui. Eu acho que dá pra gente, não sei se dá tempo da gente falar um pouquinho sobre as tendências. Senão a gente já finaliza. Tô aqui pro que vocês precisarem. Faltam 6 minutinhos, dá Faltam pra 6 falar alguma minutinhos. Dá coisa. pra gente pincelar rapidinho, só pra gente finalizar? Sim, a gente está vindo. Quando a gente fala de maquiagem, existem os birôs de tendência, que são as agências que são espalhadas. Elas têm correspondentes espalhados no mundo inteiro que ficam analisando comportamentos em todas as áreas, tá? Na moda, arquitetura, economia, religião. Então, eles analisam todos esses comportamentos e criam as macro tendências que regem uma parte do nosso comportamento. Então, por isso que a gente vê a tendência militar. Aí todas as marcas fazem a tendência militar, mas cada uma com a sua leitura. Quando a gente fala sobre beleza, a gente segue o mesmo princípio. E uma das macro tendências mais fortes que vem desde o ano passado é o make-up no make-up. O que é isso? Maquiagem sem parecer estar maquiada. Então, os produtos que têm alta pigmentação, mas que não tenham textura, não dão textura para a pele, são os produtos de ordem aí, que é o que traz essa maquiagem natural, que é o que eu falei dessa base que é a em conta-gotas. Sim. Então, essas bases, elas são hiperpigmentadas, elas têm um alto poder de cobertura, mas elas são leves, não trazendo aspecto de que você tá com base na pele. Então as pessoas olham e falam, nossa, a pele da Duda tá perfeita, tá linda. Inclusive, sua maquiagem tá linda, viu? Parabéns. Ai, obrigada. E aí você olha e fala, nossa, a Duda tá com aquela cara de não tá maquiada, ou alguém vai olhar pra você e falar, Duda, que pele linda. Então, essa é a tendência. Aí sombras com acabamentos, olhos, maquiagens mais monocromáticas pro dia a dia. Então, aquelas sombras com textura fina, mais luminosas, então que na hora que bate a luz você tem um reflexo de luz. Os blushes também cremosos, eles continuam super em alta, que é para dar esse rubor natural. Sim. E quando a gente fala de sombra, a gente está vindo agora com uma tendência super forte, que são as maquiagens coloridas nos olhos. A gente pode usar diversos tons de maquiagem, né, pontualmente, aplicando estrategicamente para fazer uma combinação cromática que traga esse efeito de olhar colorido, ou a gente pode usar um olho monocromático só com uma cor de sombra. E aí, inclusive, até para os pacientes que usam lenço, eu deixo essa dica. Sempre escolha uma cor que está ali no seu lenço para trazer na sua maquiagem. Você não precisa fazer aquele olho, Duda, todo colorido. Você pode, por exemplo, pegar Sim. aquele pincelzinho chanfrado e fazer um traço bem fininho de cor. Aí você pode falar, Alex, mas eu não tenho habilidade com delineador. Não tem problema. Você tem as marcas hoje em dia que tem o lápis colorido para olhos, né? Então você vem, faz um risquinho colorido ali no olho e tá perfeito. Né? Você pode deixar ali com aquele traço definido de delineador, ou você passa o lápis e vem com a pontinha do dedo, dando uma leve espumadinha. Olha, Duda, tá muito bem. Dica da Duda. Alex, aí, viu? Alex, obrigada por hoje. A gente vai ter que finalizar, já tá em cima do horário, mas assim, obrigada. O pessoal amou, eles estão aqui comentando. Que bom, e só para avisar rapidinho, a gente vai trazer outros conteúdos de live e quem sabe mais uma com o Alex, que o pessoal tá pedindo aqui, viu, Alex? Tá todo mundo pedindo mais uma live. Maquiagem. Então, pessoal, pode falar. Maquiagem é um tema muito amplo, que maquiagem ela expressa, né, sobre os nossos sentimentos. Então a gente tem que usar todos os dias, mas também se não tá a fim de usar, não usa nada. Meu Instagram, pessoal, é o @AlexCardoso. Fico aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas, se ficou alguma coisa aqui. E meu muito obrigado a você, Duda, ao projeto. Eu que agradeço. E estou aqui para o que vocês precisarem. A gente que agradece, realmente foi uma live especial e a gente também agradece o voluntário, que é o Joe, que fez essa interface entre a gente. Então, Sim, obrigada de coração. Joe, querido. Gente, boa noite e aproveitem as dicas do Alex Cardoso. Um beijo, foi um prazer estar com todos vocês aqui, gente. Um beijão. Beijo.